Saudações geográficas! Aqui quem fala é Edson Maia e esta é mais uma aula de Geografia. Região Centro-Oeste. Fatores iniciais da construção de espaços geográficos. Região Centro-Oeste. Os primeiros exploradores. As primeiras incursões de portugueses e luso-brasileiros no espaço do atual Centro-Oeste ocorreram nos séculos XVI, XVII e XVIII e foram representadas por aldeamentos indígenas realizados por missões religiosas e pelo bandeirismo, que visava descobrir ouro e pedras preciosas ou ainda aprisionar indígenas para vendê-los como escravos no Nordeste açucareiro. Podemos observar na figura ao lado as setas que indicam a direção dos movimentos de bandeiras paulistas, que saindo de São Paulo avançavam para a região do Nordeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil, inclusive chegando até partes do Norte. A mineração e o surgimento de cidades no Centro-Oeste. Nos deslocamentos pelo território, os bandeirantes faziam pousos ou paradas para o descanso e, quando encontravam ouro ou pedras preciosas, fixavam-se no local, dando início a um arraial. Quando o ouro se esgotava nos cursos de água de onde era extraído, muitos desses arraiais eram abandonados. Entretanto, quando se iniciou a exploração de filões auríferos, a população tornou-se sedentária, formando povoados que se transformaram em vilas e cidades como Cuiabá. Já a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e Cáceres, no estado do Mato Grosso, ambas nas margens do rio Paraguai, têm as suas origens relacionadas a postos ou fortificações implantadas por portugueses e luso-brasileiros. Marechal Rondon e o Centro-Oeste. No final do século XX, Cândido Mariano da Silva Rondon, militar de origem indígena, nascido no Mato Grosso, iniciou um importante trabalho de reconhecimento dos sertões mato-grossenses e amazônico. Seus trabalhos de campo, nos quais mapeou rios, divisores de águas, características do relevo, entre outros aspectos do meio natural, foram muito importantes para a elaboração das primeiras cartas geográficas do estado do Mato Grosso, lembrando que cartas são um tipo de mapa. Sob o comando de Rondon, foi construída em 1890 uma linha telegráfica entre Cuiabá e a região do rio Araguaia, habitada pelos indígenas do grupo Bororo. Posteriormente, essa linha foi estendida até Goiás. Rondon, ao mesmo tempo que supervisionava o trabalho de construção de linhas telegráficas e levantava dados sobre a natureza, fazia o trabalho de atração, pacificação e proteção dos indígenas. É dele o lema "Morrer se preciso for, matar nunca", referindo-se ao seu trabalho com os indígenas. O trabalho de Rondon e de sua equipe estendeu-se por toda a primeira metade do século XX. As expedições por ele chefiadas entraram várias vezes nos territórios das atuais regiões Centro-Oeste e Norte e contribuíram de forma significativa para o conhecimento do território brasileiro, facilitando a expansão da fronteira agropecuária, a exploração comercial da região e, por conseguinte, a construção de espaços geográficos. A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e a articulação com o Sudeste. Em 1914, a inauguração da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil foi um marco importante para a articulação da região Centro-Oeste, particularmente do estado do Mato Grosso com o estado de São Paulo. Em 1914 não havia o estado do Mato Grosso do Sul, que foi criado em 1977 após o desmembramento do Mato Grosso. Partindo da cidade de Bauru, no interior de São Paulo, a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, hoje denominada Ferrovia Novo Oeste, após atravessar o Oeste Paulista e o Rio Paraná, entra em terras do Mato Grosso do Sul e alcança Campo Grande. De lá, segue em direção à fronteira da Bolívia, atingindo a cidade de Corumbá, às margens do rio Paraguai. A implantação da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, com extensão de 1.621 km, alterou profundamente as comunicações entre o Centro-Oeste e o Sudeste. Antes dessa ferrovia ser implantada, a comunicação entre Campo Grande, Corumbá e outras localidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, era feita pelo rio Paraguai. O trajeto era muito longo. Do rio Paraguai seguia-se pelo Rio da Prata, entre Buenos Aires e Montevidéu, para então avançar já no Oceano Atlântico rumo ao Rio de Janeiro e à cidade de Santos. A ferrovia permitiu a integração dos espaços geográficos do Centro-Oeste
com outras áreas e estimulou as migrações principalmente de paulistas para o Mato Grosso do Sul, onde fundaram fazendas e abriram novas fronteiras agropecuárias. Até meados do século XX, um povoamento escasso. Diferentemente das regiões Nordeste e Sudeste, a região Centro-Oeste manteve-se isolada e pouco povoada durante muito tempo. Do período colonial até meados do século XX, a região não se transformou em forte área de atração populacional. Com exceção de curto período em que ocorreu a exploração de metais e pedras preciosas, nos séculos 17 e 18, não havia atrativos econômicos que justificassem expressivos fluxos migratórios para a região. Além disso, a falta de ferrovias e rodovias, com exceção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, dificultava a exploração de recursos naturais, principalmente do atual estado do Mato Grosso e de Goiás. Observe na figura do gráfico ao lado dados relativos ao povoamento dos anos de 1950 até o ano de 2017. É importante ressaltar que só consta dados de Tocantins após o período de 1988, que foi quando ele foi fundado, e só consta dados do Mato Grosso do Sul após o período de 1977, que é quando ele foi criado. Em 1900, a cidade de Campo Grande era uma pequena vila e Cuiabá apresentava apenas 35 mil habitantes. Em 1º de julho de 2017, a população de Campo Grande era de 874.210 habitantes. Naquele mesmo mês e ano, Cuiabá já apresentava 590.118 habitantes. Como vimos no início desta unidade, Goiânia foi fundada em 1937 para ser a nova capital do estado de Goiás. Antes dela, a capital, desde 1818, era a cidade de Goiás, antiga Vila Boa. Em 1950, porém, Goiânia ainda era uma cidade pequena, tinha pouco mais de 50 mil habitantes. Em 1º de julho de 2017, a sua população atingiu 1.466.105 habitantes. Foi a partir de meados do século XX que a economia do Centro-Oeste cresceu. Chegamos ao fim de mais uma aula de Geografia. Saudações geográficas e até a próxima!